Então, vou convidar vocês para encontrarem uma posição que seja confortável, para que vocês possam ancorar o corpo, deixá-lo confortável, estável. Vai identificando pequenos ajustes, talvez, que você precise fazer. Se permitindo mover um pouquinho, respirar mais profundo, se precisar. Vai dando atenção ao corpo. Tentando encontrar uma postura que te ofereça estabilidade, que demonstre a disposição em estar aqui e a abertura. Tentando encontrar como você manifesta isso pelo seu corpo. Veja se tem alguma tensão que é possível soltar. Notando o peito aberto. Quem sabe, se tiver disponível, um leve sorriso. E vai percebendo o efeito que essa postura traz para o corpo. E tomando consciência de tudo que é possível perceber no corpo agora. Sensações, se abrindo a temperatura do corpo, partes do corpo que fazem contato uma com a outra. Vai identificando se alguma sensação é confortável, te agrada. E vai se permitindo desfrutar dessa sensação.
Tudo bem se ela mudar, acompanhando. Sim, talvez você necessite fazer algum ajuste. Veja como é fazer esse ajuste conscientemente, vai tomando consciência também de alguma sensação que te desagrade agora, experimentando uma atitude de abertura, de curiosidade, por alguns instantes. Acompanhando essa sensação, talvez tenham sensações neutras, ancorando a atenção na respiração, lembrando que ela está sempre disponível. Começando de novo, quantas vezes forem necessárias.
Tendo consciência dessa mudança constante da respiração. Vai se permitindo ampliar sua atenção para talvez o que você viveu no dia de hoje, ou tem vivido na sua vida. Talvez você possa se lembrar de coisas que te agradam, que você esteja vivendo. Experimente perceber como se sente, o que acontece no corpo ao se lembrar dessas coisas. Se permitindo desfrutar. E vai reconhecendo o que te agrada nessas experiências. E talvez você tenha consciência também de coisas que não te agradam. Veja se é possível se permitir se lembrar com abertura. Não é necessário se deixar levar pelos pensamentos, apenas reconhecer como essas experiências te tocam. Lembrando que a respiração está sempre presente. Você pode se ancorar nela quantas vezes forem necessárias. Vai deixando essas lembranças e por alguns instantes apenas permanecendo aqui,
no que você vive agora, nessa respiração, nesse momento. Tomando consciência do que você aprecia nesse momento, na sua experiência. Não é preciso se prender a nada, vai se permitindo deixar vir e deixar ir, com abertura, permitindo que a experiência simplesmente aconteça. Reconhecendo onde a sua mente está, a cada vez que ela se distrair. E gentilmente direcionando de volta para a respiração.
Novamente, tomando consciência da postura, da feição do rosto. E vai se preparando para trazer essa prática ao fim, no seu tempo, procurando se manter atento a essa transição. Vai oferecendo ao corpo o que ele precisa, se ele precisar de um ajuste, de uma espreguiçada. Bem-vindos aí quem chegou, pessoal, durante essa prática. Gustavo, Tati, Dulcineia. Estou aberta para ouvir de vocês um pouquinho, se vocês quiserem compartilhar o que vocês viveram, o que surgiu para vocês. Oi, boa noite. Boa noite, Dulcineia. Eu quando fui, né, quando você falou sobre lugares, sensações, né, que me traz bem-estar, alguma coisa assim, eu pensei, né, eu tive 10 dias aí de atestado, e na hora veio a minha companheira durante esses dias que foi a minha cachorra, né, tipo, que sensação gostosa de ter alguém ali perto, né, mesmo sem ela perceber como ela cuidou de mim, então, veio essa sensação de cuidado gostosa que ela passou. Uhum. Interessante. Você já devia estar consciente disso, mas ao ouvir esse comando que você deu conta disso, né, Dulcineia? Foi esse cuidado dela, veio automático, essa sensação Uhum, gostosa de saber que, assim, o mundo está acontecendo, não deixou de acontecer, né, esse caos, né, porque eu não estava bem, mas ela estava ali, né, ela estava uhum, presente. Então, foi bem gostoso quando você falou, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. uhum. Se sentir acompanhado, né? Muito bom. O que mais, gente? Posso falar, Vivian? Uhum, Uma coisa que me chamou a atenção quando você falou, porque eu estava notando que minha testa estava muito tensa e eu não estava conseguindo relaxar ela. Aí primeiro você falou de uma coisa agradável, né, no corpo, daí você falou de uma coisa que estivesse incomodando, né? uhum, Aí eu pensei nessa coisa que eu sentia que estava contraída, assim, né? Aí você falou, então, com abertura, com aceitação. E eu achei que foi tipo uma mágica, assim, porque na hora que eu falei, eu aceito, parece que começou a suavizar, assim. Foi sei. muito bonito de perceber, assim, ao vivo e a cores, a Interessante, mágica Ju. da aceitação. E não é que isso é novo para você. Não, mas é que é sempre uma novidade, né? Aham. É Muito curioso, né? legal, Assim, obrigada. a gente tem o recurso, né? Mas nem sempre a gente percebe, né? Assim, Lembra. a gente precisa se É, lembrar, né? Obrigada, Júlia. O eu que agradeço. que mais, gente? Vivian, estava meio chateada com algumas coisas, e aí, quando você falou da postura de direitar, abrir o peito, né, e alinhar as costas, enfim, para mim também veio uma sensação assim de, peraí, né? Eu posso melhorar isso daqui, não preciso mais ficar com aquela sensação. E foi tão interessante, sabe? Porque o fato de mudar um pouco a linguagem do corpo, aquilo me trouxe já uma outra sensação, assim, ai, sai para lá, chega, né? Disso hoje.
E foi muito legal, assim. Acabei terminando a prática muito melhor do que eu iniciei, né? E eu já tinha feito umas pausas hoje durante o dia, mas acho que agora, sabe, assim, me apropriei mais disso. Foi bem bacana mesmo. Uhum. Obrigada. Obrigada, Sandra. Mais alguém, pessoal? Gostaria de compartilhar alguma coisa que surgiu aí? Então, para mim foi parecido com a Júlia também, que falou, assim, geralmente tem uma tensão aqui, eu sinto uma tensão aqui na garganta, no pescoço, não? Então, quando você falou da sensação, assim, mais desagradável, levei a consciência aí, mas assim, foi com essa, assim, eu vou falar, então vamos ver com curiosidade, a ver onde que está, onde que está mesmo? Ah, é mais de um lado, mais do outro. Ou seja, em lugar de ter essa coisa assim, puxa, siento que esa tensión está allí, mas en lugar de rejeitar un poco, no querer olhar, así eu comecei a falar, já que tá, vamos desmenuzar um pouquinho melhor aonde que é exatamente, mais interno, mais não sei o quê. E aí ficou divertido, digamos assim, ficou, em lugar de ser desagradável 100%, acabou criando um outro matiz aí, assim, Uhum, assim como se a mente se interessasse por ver aonde que isso uhum, está. Parece que isso vai mudando de intensidade, sim, de intensidade, vai ficando mais solto. uhum. Que interessante, Lídia. Então você foi notando a atenção e estava ruim, provavelmente, né? Mas assim, da atenção curiosa foi fazendo que você se interessasse e parece que ganhou mais uma experiência além do desconforto, né? Sim, e isso que a Júlia fala, parece que já fez um monte de vezes, mas cada vez é realmente como se fosse diferente. Não, não a Uhum, primeira, mas como se fosse diferente, não? Como se abrisse uhum. mais uma janelinha aí. Sim, esse é um grande aprendizado, eu acho, né? Assim, porque, sei lá, eu acho que principalmente quando a gente está pensando em experiências desagradáveis, né? Parece que nunca vai passar aquilo ali, ou que a gente já conhece, que, enfim, é muito ruim que eu estou vivendo, e aí a gente entra só no julgamento, né? Só na parte. É ruim mesmo, às vezes, mas assim, será que é só isso? O que que é ruim, né? Como é que é viver isso? E a gente tende também, a nossa mente, a olhar só para o desafiador, porque é desagradável, né? Mas muitas vezes, assim, agora extrapolando para situações de vida, né? Que recurso que eu tenho para lidar? Será que a gente olha para isso, né? Também, que é uma coisa igualmente importante, né? Eu acho que tem a atitude, que às vezes a Sandra colocou, a Júlia, você, né, Lid? Mas às vezes a gente também pode olhar para os recursos, né? Assim, o que que isso, o que que eu consigo perceber dessa pessoa lidando com essa dificuldade, né? Acho que é bem interessante também. Porque o recurso vocês já falaram, né? A Júlia colocou da aceitação, a Sandra da postura, né? A Lídia da curiosidade. São recursos muito simples, né? Disponíveis aí. O que mais, gente? Vivian, Diga, é, Bianca. quando você falou de uma sensação desagradável, eu percebi logo a tensão no meu ombro, assim. E aí, para mim, foi muito difícil, assim, para além da questão física, porque toda vez que eu sinto essa tensão, assim, esse peso no ombro, essa é uma sensação física que me remete, assim, a umas emoções, a umas memórias, assim, bem doídas, sabe? Uhum, E aí eu tive que respirar com isso para não entrar naquela espiral de memória que vai te trazendo mais coisa no corpo, mais emoção, mas sabe, uhum, foi foi um momento assim bem desafiador da prática, sabe? uhum, Não, tá aqui, né? Essa memória tá aqui, então deixa eu respirar com isso até eu para eu conseguir ficar com isso que já é ruim, né? Não uhum, sair aloprando mais de ansiedade e de tristeza. uhum.
E aí, Bianca, o que que aconteceu? Você percebeu a sensação, percebeu que isso te trouxe memória, percebeu que provavelmente isso te traria emoções e, assim, né? Você não, É, pelo menos percebeu que você tinha a possibilidade de eu ficar. Como é que... percebi que aquela memória muito doída estava ali, né? E eu não tentei, sai daqui, tá aqui. Mas eu tentei focar na respiração, mesmo sabendo que aquilo estava aí, né? E aí é Uhum, um pouco a questão que a Júlia falou, né? Você está sentindo a tensão na testa, mas quando você aceita aquela tensão, você consegue despotencializar aquilo um pouco. Acho que a emoção passa mais ou menos pela mesma coisa, né? Quando você aceita que ela tá ali doída, presente, mas você vai respirando com ela, ela continua ali doída, mas ela uhum. não vai te carregando junto, né? Sim, é muito interessante isso, né? Não é que a gente vai sempre, não é sobre controle, né? Mas ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente tá conversando sobre isso, assim, você sempre tem uma possibilidade de escolha, né? Por menor que seja, se você está consciente, né? Então, isso que você colocou é muito interessante, porque você não tem o menor controle, né? Nesse momento, então, não foi eu que te trouxe óbvio, né? Essa memória, mas você percebeu essa sensação, aí a sensação te remete à memória, à emoção. E ok, né? Assim, você não tem o controle sobre isso. Hoje foi na prática que você se deu conta. Às vezes são outras coisas. Mas como é que a gente lida com isso, né? Assim, é duro mesmo. Tem muitas coisas que a gente não gostaria de viver. Seria melhor se você não tivesse isso, né? Mas isso está aí, apresentado. Então, como é que, às vezes, essa atitude, né, que a gente tem com relação a isso e se dar conta é o melhor que a gente pode fazer, né? Assim, porque vai dessensibilizando também, né, à medida que você vai olhando para essa dor e não necessariamente se engaja, né, nos pensamentos, na memória, nas emoções, pode ser que isso deixe de ser um gatilho, né, em algum momento. É um caminho, né? O que mais, gente? Alguém mais quer comentar? Alguém notou alguma coisa agradável que percebeu no corpo? Alguma sensação agradável? Sensação de felicidade, eu acho que me deu uma sensação gostosa, assim, de felicidade. Quando você notou a cachorrinha? Foi isso? É o cuidado, né? Porque eles são tão dóceis, né? E, tipo, ficava do lado, né? O grudinho, né? Mas para eles acho que é um padrão, né? Todos eles são assim, a maioria, pelo menos. Uhum. Mas naquele momento ela não faz ideia do bem que me fez. Então, eu lembrei disso e me deu uma sensação de felicidade. E como é que você experimenta essa felicidade no corpo? Você consegue descrever, Dulcinea? Eu fiquei com vontade de abrir um sorriso. Eu não sei, acho que a resposta foi mais assim, agora de sensação, sei lá. Não sei. Não sei. Obrigada, Dulcinea. Alguém mais, gente? Vivian, eu acho que quando eu percebi que mudando a postura e eu podia também mudar o meu estado de espírito, né? Eu também me senti bastante assim grata, né, por ter tido a oportunidade de estar aqui presente, ter percebido isso e poder não ficar, né, mais naquele sentimento que estava me deixando chateada. Então foi uma sensação bem agradável, assim, de repente mudar um pouco essa faixa, né? Uhum. Curioso, né? Parecido com o que a Lídia colocou, assim, tem uma coisa desagradável, mas à medida que eu percebo uma forma diferente de me relacionar, você se sentiu grata e melhor, assim. Legal, obrigada, Sandra. Mais alguma coisa? É interessante notar como, né, a gente tem uma tendência de perceber mais as coisas desagradáveis mesmo, né?
mesmo que eu tivesse trazido primeiro ali as sensações agradáveis e tal, né? Eu acho que isso chama mais a nossa atenção. Não sei se vocês perceberam isso, pelo menos o que a gente teve mais nos relatos, né? A nossa mente, vocês já sabem disso, tem essa tendência, né? Mas é muito importante perceber isso, assim, porque a gente sabe, mas esquece ao longo do dia, ao longo da nossa vida, essa tendência da mente de ir para o que está desagradável, né? Isso é importante porque o julgamento que a gente vai fazer da vida que a gente está levando é feito pela nossa mente também, né? Então, a gente precisa lembrar um pouco disso, assim, se nessas pequenas coisas, como nessa prática, né, nessas pequenas sensações desagradáveis, a gente tende a dar mais atenção a elas, né? Claro, a gente tem os recursos que a gente pode usar, mas isso acontece na nossa vida diária também, né? Ou passa muito despercebido, ou a gente fica mais preso nas coisas que são desagradáveis, né? E às vezes é interessante também, foi até interessante a fala da Dulcineia, né? De reconhecer a felicidade e tal, mas às vezes a gente também não consegue encontrar uma ressonância no corpo, exatamente o que que é, né? Ou como é que está a nossa postura quando eu estou vivendo alguma coisa. Isso é comum, é a experiência comum que a gente tem, acontece com todos nós, né? Mas é curioso e é interessante a gente poder ficar atento a isso também, né? Porque, por exemplo, a postura, né, que a Sandra colocou, essa abertura, aceitação, será que eu posso ir trazendo isso para o meu dia, né? Como que a nossa realidade vai sendo transformada pela forma que a gente está vivendo. E às vezes é tanta correria que a gente realmente não percebe, né? Hoje eu estava saindo da academia, aqui na cidade que eu moro, tem uma avenida principal, tem um monte de ipê amarelo. Eles estão todos floridos, né? E aí, na hora que eu entrei no carro, já estava escurecendo, que eu vi o ipê lotado de flor, assim, eu falei assim, gente, eu nem tinha percebido, né? Esses ipês eu passo aqui, tipo, né? Mas hoje eu não tinha percebido, só na hora que eu entrei no carro, já tinha parado, já tinha e aí são coisas que a gente precisa ficar atento, né? Assim, que a gente perde, né? Oi, boa noite, posso falar? Tá, claro. Falei, gente, eu vou falar. Eu falei, então, o dia inteiro hoje, tô cansada. Ah, Mas é porque eu tava ouvindo aqui você falar e fiquei pensando que eu acho que também a gente parece que vive numa sociedade, sei lá, se você tá com um problema, a gente é ensinado que a gente precisa focar naquele problema para achar uma solução, que a gente precisa entrar de corpo e alma naquele problema, né? E isso vai meio que ao oposto do que a gente está falando aqui, né? Então, assim, não sei bem explicar, assim, acho que eu estou conseguindo nem raciocinar, mas assim, eu estou ali com um problema e eu não posso me permitir, eu não posso, tipo assim, parece que eu não sou merecedor de conseguir enxergar coisas boas, porque se a gente olhar, sempre vai ter alguma coisa que eu, né, seja capaz de ser grata, né, o IP amarelo, por exemplo, no meio uhum, da rua, que está disponível para qualquer pessoa, mas é como se assim, não, isso aqui é uma distração, eu preciso focar aqui, porque isso aqui é o que importa, eu preciso resolver isso aqui, né, e aí, no fim das contas, o problema cresce, né, porque a gente começa a entender que a vida, ela se resume àquele problema, e ela é maior do que aquilo, uhum, né? Então, acho que até um medo, talvez, não sei se você puder falar um pouco disso, sim, às vezes até um medo, sei lá, inconsciente da pessoa de que se ela começar a distrair, ela não vai conseguir focar e resolver o que ela precisa resolver, uhum, sabe? Que, tipo assim, isso aí é meio que uma bobagem, eu preciso pensar no que importa. Tipo, não sei se uhum. deu para entender. Deu sim. Assim, a mente não vai esquecer do que é difícil. Pode ficar tranquila que ela não vai esquecer, né? Então não precisa assim ficar se forçando lembrar, né? Isso ela já vai, não vai esquecer. Então assim, eu acho que a gente tem que lembrar disso. Pelo contrário, né? É podendo abrir espaço para essas outras coisas que a gente vai dar conta de olhar para aquilo que a gente precisa resolver com mais tranquilidade, né? Assim, é muito mais difícil sem esse equilíbrio, porque a mente já tem esse viés mental, né? Então, assim, isso é uma. Estava conversando, acho que foi de sábado que eu estava dando aula,
E aí o pessoal falando, né, assim, que a gente tem uma noção de que se não for com sacrifício, com uma coisa, isso é muito cultural, né? Eu não vou conseguir, ou não tem valor se a coisa. Não, pelo contrário, né? A vida, por que não? Né? Assim, a gente tem que entender o que que é uma crença cultural, que a gente está imerso, né? E o que que a gente realmente acredita. Porque, em última instância, de novo, eu sempre falo isso, quem vai viver a vida que a gente está vivendo é a gente, né? Não tem outro jeito, assim, não tem outra pessoa que vai viver pra gente, tal. Então, a gente precisa se autorizar, né, e se responsabilizar a viver a vida que a gente quer viver. Eu não estou falando de ingenuidade, né, de achar que é só o querer, não é sobre isso. Mas tem muitas coisas, quando eu estou falando esse negócio de escolha, né, que eu posso sim escolher, né? Então, eu posso ficar só focado ali, entrar naquele espiral só ruminativo daquilo que está difícil. Mas eu preciso aprender a diferenciar que tem outras coisas também, abrir espaço para essas outras coisas, né? Porque é isso que vai te ajudar a sustentar o que está difícil. E assim, né? Eu acho que às vezes a gente fica, não sei se vocês têm isso, já aconteceu muitas vezes comigo. Você fica, não, agora é só depois desse problema vai estar tudo tranquilo, né? Não, agora vem só esse problema na hora que acabar isso aqui. Gente, não tem fim. Na hora que acabar isso aqui vai ser outra coisa, né? Vai ser outra coisa e assim. Na hora que você realmente abrir mão de que uma hora vai estar do jeito que você quer, aí talvez você comece a abrir mais espaço. Mas é preciso isso, né? Porque senão a gente vive uma ilusão, assim, e vai passando a vida inteira, assim, né? É preciso abrir espaço para viver o que você quer viver agora, né? Não tem outro jeito, assim, de o que que eu valorizo, né, nessa vida, assim, o que que eu realmente quero colocar minha atenção, né? O que que eu e mais importante, né, é se sensibilizar ao que já está. O que que já está aqui que eu estou perdendo? Porque muito disso, desse julgamento que a gente faz, né, das coisas serem agradáveis ou desagradáveis, tem a ver com a forma como a nossa mente está olhando para aquilo. Porque eu até coloquei na prática ali, né, se tinha alguma sensação neutra e tal, mas a verdade é que não, a nossa mente ela não julga as coisas como neutras, né? A gente sempre dá um tom positivo ou negativo para as coisas, assim. Então, se está neutro, investiga um pouco mais. Como é, com curiosidade, o que que é essa sensação? Provavelmente você vai ou gostar um pouquinho ou desgostar, né? A gente está sempre fazendo esse julgamento dicotômico, assim, sobre as coisas. Ou é agradável ou é desagradável, né? E como, será que é possível eu só aprender a viver isso, né? Sem ficar tão preocupada em não perder o que que é desagradável, né? Ó, em não perder o que é agradável e sair logo do que é desagradável. Acho que é interessante perceber esse movimento que a mente faz, né? Será que as coisas que são desagradáveis são mais desagradáveis porque minha mente está julgando e as agradáveis não são tão agradáveis porque eu não dou tanta atenção para elas, né? Acho que é interessante poder observar isso também. Mais alguma fala? Vocês tenham aí? Vivi, e você trazendo isso, estava pensando, né? Quantos pequenos presentes no dia a dia a gente tem, né? Como o ipê amarelo, ou mesmo o carinho da cachorrinha, né? Da Dulcineia, entre outras coisas, que são oportunidades de pausas para a gente também, dar um respiro, né? Uhum, Até para depois se engajar aí na resolução de problemas e tudo, né? Acho que, assim, tem tantas coisas ao nosso redor que a gente, de repente, pode dar esse respiro, né? Fazer essas pausas e colocar uma atenção ali, né? uhum. E isso, né, Sandra, é o que a gente pode fazer, assim, ativamente com a gente, né? Mas se a gente vai expandindo isso para as relações também, né? O quanto que tem, sei lá, coisas agradáveis que a gente deixa de falar ou deixa de valorizar, né? Também, que a gente tende a falar o que nos incomoda, né? Mas, assim, é tão interessante isso, né? Será, assim, por que não falar ou elogiar também alguma coisa, né? É interessante também perceber essa dinâmica, né? De valorizar isso que é positivo. Mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar?
uma coisa importante é essa reconhecimento pelo que a gente é grato, né? Então, assim, é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias também, né? Que a gente tende a se esquecer. Então, assim, a mente, igual eu falei, ela não vai se esquecer dos problemas. A gente precisa treinar o contrário, né? Treinar esse outro caminho, assim, porque, ah, nossa, minha cachorrinha esteve aqui do meu lado, ah, eu vi o IP, não, meu filho me deu um sorriso hoje, né? Ah, consegui mudar minha postura aqui, meu corpo está funcionando bem. A gente realmente precisa se sensibilizar a essas coisas, né? Porque é isso que faz o nosso dia a dia, né? Não, assim, Ô, Vivi, diga. posso te fazer uma pergunta? Esse, como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu chamo de estado, mas assim, esse estado de gratidão, né? Ele tende a ficar mais nutrido quanto maior é o nosso estado de presença e consciência. Eu falo isso porque, sei lá, às vezes tem pessoas que de repente gostam, sei lá, vou pegar, sei lá, alguma coisa aleatória assim. Tipo, sei lá, gosta de tomar seu cafezinho de manhã. Mas é uma pessoa que está tão no piloto automático que ela está ali exposta a algo que ela gosta e que ela poderia estar se sentindo grata por isso, porque está ali em contato com algo que para ela é agradável, mas ela está lá pensando em outra coisa, então ela deixa de usufruir aquilo e de ter um estado consciente de gratidão por aquilo, Uhum, sabe? sim. Ou tipo, é possível eu me sentir grata sem ter um estado de presença? Ou ele tende a ser mais presente quanto mais presente eu sou? Uhum. Eu acho que tem dois caminhos. Obviamente, se a gente está mais presente, você é mais sensível a como que aquelas experiências te tocam, né? Porque a maioria das coisas a gente já sabe o que que a gente gosta ou não. Mas é a mesma coisa, igual a Lídia colocou mais cedo. Ah, eu tava com essa sensação aqui no corpo, mas aí eu comecei a ter curiosidade, comecei a achar interessante. Às vezes, sei lá, eu gosto de café, por exemplo, também. Então, eu posso tomar um café e nem perceber direito, porque, igual você falou, eu tô com a mente ali. Então, o que que é de fato gostar? Então, se você não está presente, você perde essa chance de fato experimentar. Então, você fica com aquela memória de que você sabe que você gosta de café, por exemplo, né? Então, você pode, óbvio, ser grata porque você tomou aquele café, mas eu acho que essa é um exercício da gente observar, né? Assim, será que eu de fato tomei esse café e sei como é que foi tomar esse café, ou é só minha mente que está julgando que gosta e, né? Então, eu acho que, assim, com certeza estar mais presente, mais consciente, vai garantir que você esteja mais sensível às experiências e pode ser que você tenha novas experiências, seja grata a mais coisas, né? Porque algumas a gente já sabe. Então, esse exercício até da gratidão é interessante, porque quando a gente começa a fazer esse exercício, você vai se lembrar muito das mesmas coisas, recorrentemente. E isso entra no piloto automático, porque você deixa de se sensibilizar a outras coisas que são importantes. Isso, uma vez eu fazia um acompanhamento com uma pessoa com um programa de mindfulness mesmo, e ele falou assim: ah, fiz esse exercício e ele sempre falava as mesmas coisas pelas quais ele era grato. Ah, nada vai superar os meus filhos, o meu trabalho, eu ter uma vida tranquila e tal. E aí isso entrou no automático, assim, ele já sabe que ele é grato por isso, mas e o que mais que ele é grato? Então, assim, fica fácil de você só colocar ali naquelas categorias e não exercitar de fato a gratidão, né? Então, eu acho que é muito interessante. O que mais que você é grata? É só isso, né? Isso é muito, com certeza isso é talvez o mais importante, mas que outras coisas? Porque são essas outras coisas que vão compondo o nosso dia a dia, né? Então, certamente, estando presente, a gente consegue perceber essas sutilezas. E lógico que você vai reconhecendo o que você vai gostando ao longo da vida, mas eu acho que vale, inclusive, fazer essa investigação. No exemplo do café, por exemplo, não é todo café que é igual, né? Às vezes um dia você vai pôr mais pó, menos pó, ou é um pó diferente, né? Um café diferente. Então, tem muitas nuances aí, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, sim, achei interessante essa questão de, tipo, eu gosto, mas às vezes a minha mente já aprendeu que eu gosto, então eu posso largar até de mão ali, porque eu já sei que eu gosto, pronto, acabou.
e aí deixa de experienciar o sentimento de se sentir grato, né? Que é diferente de, pô, eu gosto disso, mas olha que bom eu estar usufruindo disso. É diferente, né? Tá sem áudio. Aham, isso é em tudo, assim, nas experiências individuais, no seu trabalho, né? Nas relações, de novo, isso acontece muito, assim, o que que eu realmente gosto aqui, né? A gente não se faz essa, o que que eu não gosto e como é que eu tô me relacionando com o que eu não gosto, como é que eu tô me relacionando com o que eu gosto. Precisa fazer essa reflexão de vez em quando, né? Senão vai entrando no automático. Que a mí me ecoa un poco eso, es así como si, como, no sé si vos sabes explicar bem, mas como se a gente tivesse uma janela muito pequena, digamos assim, e não saísse disso. É como se fosse um padrão estreito, digamos, e a gente nem percebe que esse padrão é estreito, acha que isso é isso é a realidade, digamos. Uhum, E que essa atitude de abertura, de curiosidade, de receptividade, como que vai ajudando a perceber que além desse padrão, por exemplo, gostar do café ou do cachorro, como que se a gente tem essa intenção de abertura, essa atitude, é como que vai ampliando esse. É como se a gente repetisse sempre o mesmo padrão e não percebe. E a única forma de perceber é acessando esses recursos assim de, bom, ampliar, mesmo que seja desagradável ou mesmo agradável, mas assim, mas quais são as nuances, quais são os uhum, detalhes, quais são os matizes. E eu estava lendo um livro que se chama Atenção Plena Profunda. Não sei, bom, e tem uma coisa que me chamou muito a atenção e eu estou assim, pensando bastante nisso, que ele fala do tom da sensação, o tom emocional da sensação. E eu percebi assim, como que a gente sempre está na mesma tecla, tipo assim, como que está batendo nas mesmas teclas. Sem perceber que está batendo na mesma tecla, está achando que isso é a experiência. uhum, E eu comecei a perceber esse negócio mais, mas esse pensamento, me conectar com isso desagradável, que eu sinto quando eu me conecto com isso? E não sei, não sei se posso explicar bem, mas assim, é como que estou descobrindo o tom da sensação, o tom emocional das sensações. uhum. Não sei, estou Sim, achando muito super interessante. Eu acho que tem a ver com a questão da neutralidade que eu falei. Não tem tal coisa neutra, né? É que a gente que não é sensível a perceber, né? Eu acho que é bem por aí, Lídia, assim, é reconhecer isso mesmo, né? Essas pequenas coisas, cada sensação que a gente vive, o que que isso nos traz, né? Muito interessante. Lembrei de uma frase do curso de formação, Vivian, que é a qualidade da nossa presença transforma a nossa experiência, né? Uhum, Quanto que a gente está presente realmente transforma ali as nossas percepções, né? Aquilo que a gente está vivenciando, né? uhum, sim, muito bom, gente. Trouxe um poeminha para vocês hoje, que tem a ver com esse tema, né? Acho que eu já até falei dele aqui, mas acho que ele tem a ver com hoje, né? Felicidade se acha em horinhas de descuido. No aroma do café fresquinho, na manteiga que derrete no pão, no cheiro do mato molhado, na ducha fresca no verão, andando descalço pelo chão. No céu, um dia ensolarado. No beijo do namorado, vendo estrelas na madrugada, na gargalhada da amiga, numa chuva inesperada, reunindo a filharada, relembrando uma cantiga. No álbum, na foto antiga, na praia olhando o mar, no sofá, livro na mão, ouvindo o passarinho cantar, pondo o bolo para assar, cantando uma canção. No silêncio da meditação, ao fim da ginástica ou da corrida, na mesa posta com carinho, na casa organizada e florida, no abraço da pessoa querida, na taça de um bom vinho, no aroma do café fresquinho, na manteiga que derrete no pão. Basta apenas perceber em cada pequena ação tem uma diferente emoção, tem uma pontinha de prazer.
São momentos como esses que nos deparamos com ela. Guimarães Rosa. Vou mandar para vocês Que depois. lindo, Ah, Vivian! Qual eu que é o vou nome ver. desse poema? Felicidade se acha em horinhas de descuido. Deixa eu ver o livro que tá. Tutameia. Que legal. Parece que a gente já sabia, né, que você ia ler esse poema, porque foi tudo. Ai, Ana. Na verdade, eu decidi esse poema, juro para vocês, 5 minutinhos antes de entrar aqui, que eu falei assim, gente, eu acho que tem esse poema que vai, que vai ter a ver com esse tema, né? Mas é isso, gente. Espero que tenha sido útil esse nosso encontro. A gente se encontra aí para frente. Semana que vem eu não sei ainda se vai ser a Angélica ou o Sussumo que vão estar com vocês, mas a gente se vê aqui no Medita Junto. Um beijo, viu? Foi muito lindo, muito grata, Tchau, boa noite gente. a Obrigada todos. pela Boa atenção. noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.